Você repete essa oração assim comigo. Jesus, nessa noite, eu declaro destravado a minha mente, o meu coração, para que eu entenda a tua palavra. Amém. Jesus, muito obrigado por essa noite. Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas na sua presença. Jesus, caminhe sobre essa igreja. Jesus, que o Senhor possa tocar sobre cada coração aqui nessa noite. Jesus, que a sua palavra venha a ser a boa semente, que produza a boa árvore, que produza o bom fruto. Jesus, eu te peço para que cada coração aqui nessa noite, Deus, possa colocar a expectativa somente em você. Jesus, que você possa mostrar o novo. Jesus, que a gente possa entender seu amor numa proporção muito maior, muito mais profunda, Jesus. Pai, é o que nós queremos nessa noite. Jesus, se faça presente sobre esse lugar. Jesus, nós queremos ser como a jardim, andando por aquele jardim com o Senhor, realmente tendo um momento de comunhão, tendo um momento de intimidade. Jesus, nós queremos ouvir a sua voz. Jesus, nós queremos andar como seus amigos. Jesus, nós não estamos aqui como crentes que vêm para uma igreja ouvir uma palavra. Jesus, nós estamos aqui para andar com você. Jesus, para poder te abraçar, para poder sorrir e entender aquilo que você quer, Jesus. Amém. Queridos, abra comigo lá no livro de Daniel. Daniel, né? A gente está na campanha. Daniel capítulo 1. Acho que foi o versículo mais lido. Só que nós vamos ler ele novamente. Amém? Quantos estão vivos? Amém? Ah, glória a Deus. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a dominou, a conquistou. E o Senhor entregou nas suas mãos, na mão de Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Versículo 2 começa assim: E o Senhor entregou nas mãos desse rei. Queridos, o Senhor foi quem entregou. De repente você está fazendo essa campanha porque na sua família alguém está com alguma enfermidade. De repente você começou essa campanha porque de repente você tem algum sonho. Um sonho profissional, um sonho ministerial. De repente você está fazendo a campanha porque você precisa de uma vitória. De repente no seu casamento, de repente com seus filhos, de repente com seus pais. De repente é um vício que você tem e você quer vencer esse vício. Várias pessoas começaram por vários motivos a campanha. Alguns começaram porque a campanha começou, então eu entrei no ritmo, entrei no rio, não é mesmo? Só que eu queria que você entendesse que essa situação difícil que você está vivendo é porque Deus permitiu. Aqui diz o quê? Claramente que o Senhor entregou o povo de Judá nas mãos do rei. Então entenda, se você está passando por uma situação difícil, é porque o Senhor permitiu. E às vezes a situação ruim faz o quê? Nos magoa, nos entristece, nos frustra, não é verdade? Quem gosta de passar por problema aqui? Alguém gosta? Não, né? Ninguém gosta de passar por problema. Muitas vezes a situação chega e ela não te avisa. Chega no momento onde você está tão feliz e ela vem para te derrubar. E eu queria contar para vocês uma história nessa noite de alguém que tinha sua vida tranquila e de repente esse problema entrou. Há muitos anos atrás existia um príncipe e ele era belo e ele tinha o seu reino. O seu pai era o rei, ele tinha todas as coisas, sabe? Só que com o passar do tempo, o coração dele começou a se angustiar. Ele começou a ter desejos que não o agradavam. Ele se apaixonou por alguém da sua própria família. E ele não sabia como resolver esse problema. E isso afligiu o coração dele. O seu nome era Aminon. O seu coração se acelerava. O seu coração batia como os passos de um cavalo.
E ele não sabia como se dominar. E existia uma princesa, como uma menina inocente. Ela vivia sua vida tranquila. Ela tinha tudo o que talvez uma menina pudesse desejar. Talvez não, certamente ela tinha as melhores roupas. Certamente ela tinha as melhores joias. E ela vivia na sua pureza. Essa era Tamar. E um dia a angústia bateu à sua porta. E tudo aquilo que ela sabia, toda a sua pureza, foi destruída por seu irmão. E Amnon ficou desesperado. E ele não sabia o que fazer. E ele procura um amigo, e esse amigo fala assim para ele: se finja de doente, vai para o seu quarto e fala para o seu pai que você precisa ver a sua irmã. E ele fala com o pai dele, e o pai dele manda com que a irmã dele vá visitá-lo. E assim se inicia a nossa história. E Amnon grita: estou aqui, irmã querida. E ela vai para encontrá-lo. E ela chega com o coração todo doce. Ele diz que quer comer. Ele diz que quer um pão. E sua irmã, na inocência, faz o quê? Ela busca. Na sua inocência ela prepara. Ela entrega todo o seu coração. E quando ela está chegando até seu irmão, ela descobre que não é o que ele queria. E aí não tem como ela fugir, ela já está em seu quarto. Não tem para onde fugir, o seu pai não está lá. E ele arranca seus véus, estraga os seus colares, arranca sua coroa. A sua pureza é levada embora. E Amnon se desespera. É o seu desejo, ele quer dominá-la. Mas após um tempo ele sente nojo. E ele crava suas mãos em seu braço direito e arrasta a princesa como se ela fosse um mero cão. Suja, machucada. Essa é Tamar, queridos. E é isso. Talvez na sua vida você ache que é um probleminha muito pequenininho, ou você fala que é um problema muito grandão. Sabe, Tamar, ela foi abusada. Ela foi violentada. A vida dela estava tranquila, ela era uma princesa. E do nada, ela sofre um impacto e a sua vida é destruída. A sua pureza é levada embora. Naquela época, uma menina que já não era mais pura, ela era olhada de modo diferente. E foi isso que aconteceu com Tamar. Alô, mas por que você está contando a história lá de Amnon e Tamar pra gente? Porque de repente na sua vida você está passando por uma doença que você não esperava. De repente alguém da tua casa está trazendo problemas que você não esperava. De repente o seu coração está angustiado e você não esperava, estava tudo bem. Deus, olha, eu estava fazendo meu devocional, eu estou fazendo a campanha. E de repente o meu coração se angustiou. Algo sai fora daquilo que você estava acostumado a viver como bom. Tamar, o pai dela não estava ali. Ela estava sozinha. E onde está o seu pai? Onde está o seu pai?
quando você está passando por uma dificuldade? Será que você se sentiu abandonado como Tamar? Aliás, você se sente abandonado como Tamar? Sabe, queridos, essa noite eu gostaria de falar sobre paternidade. Satanás não brinca. João 10:10 fala muito nítido a frase que a gente decora, né? Olha, ele veio para matar, roubar e destruir. E esse é o plano que ele tem. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer te matar. Não te matar de botar num caixão e lá enterrar, mas ele te arrancar da presença de Deus. Todo mundo conhece a história de Lúcifer, né? Olha, Deus colocou ele para cuidar da adoração. E Lúcifer cuidava da adoração e de repente houve um sentimento. E Lúcifer quis ser igual a Deus. E de repente Deus o expulsou. Ele era responsável pelo quê? Pela adoração. E todo mundo sabe o que Deus deu de presente pra gente? A adoração. Deus escolheu você para adorá-lo. Deus escolheu você para ele ter intimidade. Foi você que Deus escolheu. Então Satanás, você acha que ele vai brincar com você? Lógico que não. Você pegou o lugar que era dele. Então todos os dias ele arma estratégias para você. Ah, Luan, mas o que tem a ver tudo isso com paternidade? Vamos abrir comigo lá em Daniel 6. Eu encontrei algo muito legal. E Deus falou muito ao meu coração. Daniel capítulo 6, versículo 1. Amém? Lá em Daniel 6:1 fala assim, ó. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 127 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Aos quais esses príncipes, teriam esses 3 presidentes, para que esses dessem conta de tudo aquilo que acontecesse ao reino. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 1 começa falando que Dário fez o quê? Constituiu. Isso fala de estabelecer, de promover alguém. E é isso que o teu pai faz, o teu pai celeste. Amém? É isso que Deus quer fazer isso com você todos os dias. É te promover, é te dar um espaço novo. Ah, Luan, mas não sei, será que eu sou isso? Sim, você é um líder, você é escolhido por Deus, você é um pastor, você é um missionário, você é um levita igual ao Maurício. É alguém escolhido por Deus. Ah, mas será? É. E Deus todos os dias quer te promover e te levar além. Só que às vezes a gente esquece da segunda parte. O que fala no versículo 2? Que quando ele promove, ele quer o quê? Que a pessoa preste contas de tudo aquilo que está acontecendo. Sabe, é muito legal quando alguém chega em você e fala assim, olha, agora eu quero que você faça isso para mim, que você seja isso na minha empresa. Eu quero que você seja isso no pequeno grupo. Olha, eu quero que você seja isso na igreja. E aí você fala, uau! Dani, eu quero que você seja líder de louvor. Uau, Deus! Só que aí você tem que prestar conta de tudo aquilo que você está fazendo. E aí onde a gente, foge. Onde a gente se esconde. Onde a gente não quer. Por quê? Prestar conta fala de algo que é interior. Fala de algo que a mim não tinha. O que a mim não tinha? Ânsia, desejo, prazer pela sua irmã. Um desejo oculto, sujo, que ninguém sabia e que foi revelado. Às vezes quando você tem que prestar conta, você faz o quê? Mostra o seu interior sujo. Não é verdade? E no versículo 3 fala assim, que Daniel se distinguiu, ele foi diferenciado de todos os outros. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Isso fala de comunhão com Deus, querido. Sabe, hoje nós trabalhamos com uma ferramenta muito legal, que é o discipulado. Algumas pessoas ainda não têm vivido essa essência de verdade, então não entendem, às vezes até critica. E o discipulado, ele promove as pessoas, sabe? Mas o que faz você crescer realmente é quando você tem essa comunhão com Deus, você vive com um espírito excelente e é nítido a mudança na sua vida. E sabe o que acontece? Você é promovido e promovido e promovido. Por quê? Porque você teve um momento de comunhão com Deus, você se entregou realmente. Você não teve medo de mostrar quem você é por dentro para Deus. E assim também é no discipulado. Todas as vezes que você não tem medo de se expor,
não tenha medo de se mostrar. Deus começa a trazer cura sobre a sua vida. E aí você começa a crescer em Deus. E vamos pular lá para o versículo 14. Versículo 14 diz assim: ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado. E a favor de Daniel ele propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol ele trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e falaram: ó rei, sabe que é uma lei dos medos e dos persas, e que nenhum edito ou nenhuma ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram Daniel na cova. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem você continuamente serve, esse vai te livrar. E foi trazida uma pedra e colocou essa pedra sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio. Ele passou a noite em jejum, e ele não deixou trazer à sua presença nenhum instrumento de música. E fugiu-se dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Ok, Luan, a gente conhece a história e tal, foi legal, o pessoal olhou, foi lá, tramou contra Daniel. Daniel foi para a cova, brincou com os leãozinhos. E aí depois ele foi lá, foi salvo. E aí, o que tem a ver isso com paternidade? Vamos começar lá de cima. Ouvindo o rei esse negócio, ele fez o que? Ele trabalhou para que Daniel não fosse preso. Um pai, ele tem disposição em trabalhar pelo filho. Um pai, ele tem disposição de criar situações para que abençoe. De repente na sua vida você está falando: nossa, mas tem tanto problema, parece que Deus não está me vendo. Deus está trabalhando, querido. Ele está preparando um momento, está preparando uma situação para você ser honrado, para você ter a vitória nessa situação. E aí de repente você fala: nossa Deus, mas será que é isso mesmo? Está tão difícil. Parece que não tem nada a ver, Jesus. Parece que você já se esqueceu de mim. E, na verdade, Deus está construindo uma situação para te honrar, uma situação para te promover, para te tirar do problema e te mostrar. E lógico, para dar glória ao nome dele. Esse é seu Deus. É um Deus que trabalha ao seu favor. Dário, ele trabalhou a noite inteira para livrar Daniel dessa situação. Só que como ele vivia dentro de uma regra, de um sistema, lembra do sistema que o Zé Leandro pregou? Olha, no sistema a gente faz assim. Olha, na igreja você tem que sentar e fazer cara de bravo. Olha, na igreja não pode boné, isso é sistema, isso daí é cultura. Queridos, não viva isso. Guarde isso no seu coração, não viva o sistema. Vive segundo a voz do Espírito sobre o vento dele. E aí Dário trabalhou toda aquela noite para livrar Daniel. E no versículo 16 fala assim, ó: e o rei falou para Daniel: o teu Deus pode te livrar. E voltando para o discipulado, para você entender: ah, Luan, mas hoje é quinta-feira, para que você está falando disso? Não é Tadel. Porque a gente tem que pregar aquilo que a gente vive. E Jesus escolheu cada um de vocês para ser discípulo nessa terra. Ah, Luan, o que é um discípulo? Discípulo é alguém que manifesta o reino de Deus na terra. É alguém que fala: olha, a casa é ali, vamos comigo. É alguém que dá a mão para você e fala: a casa é ali, vamos comigo. Ah, Luan, o discipulado não é um policial que vai ficar na minha vida: ah, você está errado, ah, você está pecando. Não, não é isso. É alguém que fala: ali é a casa, eu sei o caminho. Ó, eu já andei 2 degraus, vamos comigo. Isso é o discipulado, querido. E era isso que Dário manifestou. O que Dário fez? Ele reafirmou a fé de Daniel. Daniel, olha, o seu Deus vai te livrar. Daniel, ó, lembra? O seu Deus vai te livrar. Não olha para mim não, Daniel. É o seu Deus quem faz. Por que muitas pessoas se frustram? Porque olham para outras pessoas. Meu filho está aqui no altar, João. Um dia eu falei assim para ele: João, não quero que você nunca olhe para o Luan. O dia que você olhar para o Luan, eu não quero mais que você seja meu discípulo. Falei isso para ele. Por quê? A gente tem mania de olhar para as pessoas. Ah, eu olho para o meu pastor. Ah, eu olho para o missionário tal da minha igreja. Ah, eu olho para o ministro de louvor. Amém? Você pode olhar, você pode ter como exemplo. Mas essa pessoa precisa ser alguém que fala: ó, a casa é ali, vamos comigo. No momento que você colocar os seus olhos nessa pessoa e entender que aquela pessoa é mais importante do que Deus, você cai. E cai fundo. Então o que Dário fez?
Ele foi um bom discipulador e ele reafirmou: Daniel, é o seu Deus que pode te livrar, é o seu Deus que pode te tirar dessa situação. Creia. E Daniel fez o quê como um bom discípulo? Teve fé. E ele foi para aquela cova. E andando um pouquinho mais para frente, no versículo 18 diz assim, que Dário foi para o seu palácio, e ele fez jejum, ele não dormiu à noite, e ele não quis música. O coração dele se desesperou. Por quê? Porque ele se preocupava com alguém. Será que seu coração se preocupa com alguém? Provavelmente todo mundo aqui já faz parte de um pequeno grupo. Será que seu coração se preocupa com alguém do seu pequeno grupo quando expõe um problema? Será que você se desespera? Será que você ora? Será que você já jejuou por essa pessoa quando ela senta na cadeira do milagre e fala que aconteceu algo na casa dela? Ou será que ali no momento você estende a sua mão junto com todo mundo e fala: Deus abençoa, muda, restaura, cura? E aí depois no outro dia você é você, a pessoa é a pessoa e tudo bem. E os seus discípulos? Será que você tem tido esse coração de pagar o preço? Será que você tem coragem de jejuar pelo menos uma vez na semana por alguém que você cuida? Vamos mudar um pouquinho. Será que uma vez no mês você tem coragem de jejuar por alguém que você cuida? Ou será que você só vai lá no horário mercado, ora rapidinho, de repente compartilha alguma coisa e tchau, bênção, seja livre? Será que você tem sido como Jesus? Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo. Será que você se parece com Ele? Ou você é como aquele moço que estava à beira de um tanque, com o seu próprio problema, esperando que o anjo aparecesse para que só o seu problema se resolvesse? Será que você vem na igreja só para ouvir uma palavra de bênção? Olha, Deus vai te dar a tua vitória. Olha aquela força lá, alguém vai enviar o dinheiro na sua conta, você vai pagar. Olha aquele problema com o teu carro lá vai dar certo. Olha, você que não tem emprego, Jesus vai abrir a porta segunda-feira. Ó, chega 10 horas da manhã na onde você quer, Deus vai abrir a porta. Eu estou falando, eu estou pregando. Será que é isso que você gostaria de ouvir? Isso é o que as pessoas gostam de ouvir. Sabe o que elas não gostam de ouvir? Aqui não é a tua casa. Aqui não é onde você deve morar. A tua casa é em outro lugar. E você precisa levar seus irmãos para lá. Dário pagou o preço pelo discípulo dele, ele se santificou. Queria convidar você a abrir comigo lá em 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19. Segunda Reis, capítulo 19, versículo 35. Amém? Aqui diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu um arraial dos assírios. E 185 mil deles se levantando, foram mortos, e levantando-se pela manhã, todos estavam mortos. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos os corpos estavam mortos. Ei, anotei aqui. Na Segunda Guerra Mundial, sabe qual que foi a taxa de pessoas que foram mortas? 92 mil pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma arma poderosa que se chama oração. E é uma bomba atômica. Aqui, uma bomba atômica, na Segunda Guerra Mundial, matou 92 mil pessoas. E a Bíblia fala, no período do rei Ezequias, que ele orou. E sabe o que aconteceu? Deus mandou quantos anjos? 1. E sabe quantos foram mortos? 185 mil soldados, 2 vezes mais. Essa é uma arma que você tem que usar. Sabe, discipulador, será que você tem coragem de orar também pelo seu discípulo? Quando ele passa por uma situação difícil? Será que a tua oração tem promovido mudanças?
um discípulo ele precisa receber Jesus através do seu discipulador. E a gente aprende que Jesus, né, o próprio Deus, a só nível de entendimento para você entender, quando Deus estabeleceu o cuidado, o discipulado não era essa palavra, mas era o cuidado, ele deixou o pai e a mãe para que cuidasse, para que discipulasse, para que ensinasse os filhos. E alguns desses frustraram, decepcionaram, alguns abandonaram. Existem órfãos por aí. Existem pais que se separaram e deixaram seus filhos abandonados. E existem famílias que o papai e a mamãe estão lá, só que mesmo assim os filhos estão abandonados. E o filho ele vive muito daquilo que ele vê o pai fazer, né? Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma característica minha, né? Quinta-feira a Cris estava ministrando aqui e eu fui com o Kenner, com a Bia, né? Eles são meus pastores, são os meus líderes, né? Da minha rede. E a gente foi para a Olímpia resolver um problema para o pastor no meio do culto. E a gente estava comentando sobre várias coisas. E a gente estava falando sobre a característica de você pegar a característica de alguém, né? E eu falei de uma característica que hoje eu tenho e eu consigo assim dominar bem, que é um domínio próprio numa situação difícil, né? E lá em casa eu tenho meu pai, né, o Valmir. Quem não conhece ele, erga a mão aí, pai. Esse é meu pai. E meu pai é alguém que tem domínio próprio assim de um jeito absurdo, gente, vocês não têm noção, né? De um jeito muito profundo. Lá no trabalho dele ele cuida de um monte de homem chato, né? Em casa tem a gente. E quando acontecem situações difíceis, ele consegue se manter calmo, equilibrado. E é algo que eu consegui herdar. Por quê? Porque eu vi alguém fazendo. Eu aprendi a cozinhar um pouquinho, gente, né? Por quê? Porque eu vi mamãe fazendo. E é muito interessante que aquilo que alguém que tem autoridade sobre você faz, você recebe. Sabe, no discipulado, uma vez eu compartilhei com o meu discipulador, eu falei assim, eu tinha visão aberta desde cedo, eu via muito demônio, muita situação, muitas visões, e isso me irritava demais, e eu não queria mais. E um dia eu cheguei e falei, tá acontecendo isso, faz tanto tempo, antes de eu ser crente já via, tal, tô cansado de ver demônio, não quero ver mais nada. E aí ele falou assim, você não quer? Então eu vou orar. E a gente orou e ele determinou, Deus, eu quero que hoje você feche a visão espiritual do Luan, e a partir de hoje, ele não vai ver mais nada, a não ser no dia que ele estiver preparado para entender e para usar o dom dele. Adivinha o que aconteceu? 1 ou 2 vezes depois, eu fui ter alguma visão. E durante muito tempo eu fiquei sem ter. Por quê? Porque a oração de alguém que estava acima de mim se manifestou e foi uma bomba atômica. Então não pense que quando você compartilha alguém com seus pastores, com seus líderes, com seus discipuladores, aquilo não vai acontecer se eles orarem. Se eles orarem, vai acontecer. É a autoridade sendo manifesta. Amém? Isso acontece, queridos. E você, discipulador, que não tem orado, não tem jejuado pelos seus discípulos, tome essa posição. Aqui nesse livro de 2 Reis diz que, por causa de uma oração, direcionada a um profeta, o profeta foi lá e direcionou ele, um anjo veio e destruiu todo um povo que queria atacar o povo de Deus. Você tem esse poder na sua boca. Aprenda a orar. Seja alguém que se dispõe a orar. Mas eu vou orar só por mim. Deus, eu quero meu carro, eu quero meu trabalho. Não. Todas as vezes que você cuida de algo que é de outra pessoa, Deus cuida das suas coisas. O pastor Paulo tem nos ensinado isso todas as vezes. Cuida das coisas de Deus. O que é cuidar das coisas de Deus? O que é isso? Eu cuidar dos filhos, das ovelhas de Deus. Ele cuida das minhas coisas. Amém? Vamos voltar lá no versículo 19, rapidinho, em Daniel 6. Volta aí comigo rapidinho, a gente já está terminando. Daniel capítulo 6. Versículo 19. Amém? Diz assim, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. O que Dário fez? Foi com pressa à cova dos leões. Ele foi direto, ele foi de encontro com o problema de alguém que estava abaixo dele. Querido, seja alguém que vai de encontro com o problema das pessoas. As pessoas vão lá no teu pequeno grupo, não é porque você é legal, não. Não é só porque a comida às vezes é legal, não. É porque às vezes no fundo do coração dela ela sente uma angústia. Porque ela sabe que ela tem problemas.
E ela precisa sair de lá diferente. Ela precisa sair de lá entendendo que você é a boca de Deus sendo manifesta na vida dela. Querido, seja essa pessoa que vai de encontro com o problema da outra pessoa, vai de encontro com o problema dos seus amigos, vai de encontro com o problema dos seus vizinhos, vai de encontro com o problema da sua família. Ah, Lu, é difícil mesmo. É difícil. Só que se eu entendo que Jesus é alguém que todos os dias está do meu lado e fala para mim, filho, é assim, olha filho, vai por aqui, no final dá certo. Sabe o que aconteceu no final dessa história? Daniel saiu daquela cova intacto, sem nenhum arranhão. Por quê? Alguém entendeu que precisava falar para ele, tenha fé, você vai conseguir passar por isso. Querido, e é isso que eu queria te falar nessa noite, tenha fé. A situação que você está vivendo é porque Deus permitiu. O porquê? Não sei, pergunta para Ele. Mas se o Senhor permitiu é para te ensinar algo. Entenda que essa situação vai passar e a vitória vai chegar. Entenda que esse Pai te ama. Entenda que esse Pai ele já está planejando tudo. Ah, Luan, mas será que isso é verdade? Sim, queridos, é verdade. Fecha seus olhos só um momento comigo. E eu queria que nesse momento você se lembrasse mesmo dos seus problemas. Na igreja a gente costuma falar o quê? Deixa seu problema na porta lá fora e vamos só adorar a Deus. Mas nesse momento eu gostaria que você se lembrasse dos seus problemas. Tudo aquilo que você precisa fazer amanhã, todas as contas que você precisa pagar. De repente, uma enfermidade que está no seu corpo, que você descobriu e está tão difícil de sarar. De repente um problema na tua família que está tão difícil, de repente é seu pai, de repente seu pai é um alcoólatra, depois de repente sua mãe é alguém totalmente desesperada, louca, que só traz destruição para tua casa. De repente seus filhos são filhos que não honram, que só traz desgraça para dentro de casa. Quando a gente se lembra dos problemas, o nosso coração pesa, a nossa mente pesa. E de repente você está triste. E de repente você está angustiado. De repente você é essa pessoa. Queridos, olha aqui para mim um momento. A caminhada não é fácil. Ser cristão não é fácil. Às vezes a gente se esquece que a gente tem um pai tão bondoso. Às vezes a gente se esquece que a gente tem um pai que ama. Sabe do que a gente lembra? Só de um Deus que pode nos dar bênçãos, Deus dá agora. E a gente se lembra de um Deus que é duro, de um Deus que nos machuca, de um Deus que é rígido. Sabe? Um Deus que fala assim para você, se você fizer isso, olha, teu ministério está cortado. De um Deus que pode olhar para Laís e falar, Laís, se amanhã você vir igual o Luan descalço, você não sobe para cantar nunca mais. Tem pessoas que conhecem um Deus assim, sabe? Tem pessoas que olham, Nayara, você não vem mais aqui, você não vai ser mais professora na escolinha. Tem pessoas que olham para Deus assim, como alguém que machuca. E de repente você está tão preso nesses pensamentos, achando que, não, amém Deus, eu vou viver com essa dor para sempre, meu filho vai ser assim para sempre mesmo, acho que não tem mais jeito. O dia que o Senhor quiser fazer, se o Senhor fizer. Deus, sabe, vou deixar o boleto ir vencendo, eu nunca vou conseguir pagar mesmo. Queridos, esse não é o seu pai. Seu pai é alguém que te ama. Seu pai é alguém que entregou seu próprio filho por amor a você. Seu pai é alguém que todos os dias olha para você. Todos os dias os olhos dele estão sobre você. Todos os dias a fidelidade dele está sobre a sua vida. Todos os dias você acorda. Todos os dias o ar está aqui. Todos os dias o sol brilha. Tudo bem, chove de vez em quando. Mas todos os dias Deus está cuidando de você. E sabe o que você faz? Às vezes você se esquece. E quando você está num culto, sabe o que você está fazendo? Pensando no que você vai fazer depois, mexendo no celular, brincando com o vizinho. Não é isso que você faz? Às vezes você nem presta atenção na pregação, não é verdade? Só quer que o horário dê logo para você ir embora e falar, cumpri mais um dia da escala de Daniel. Você pegou teu papelzinho já para olhar teus pedidos, querido? E falar, papai, eu preciso te encontrar. Queria te convidar a ficar de pé nesse momento.